estou julgando procedente condenar Jair Messias Bolsonaro pela prática desses crimes, liderar organização criminosa. Esta é a acusação feita, este diferencial de ser o líder da organização. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e dano. É o voto, senhor presidente. Com o voto da ministra Carmen Lúcia, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro acaba de ser condenado por liderar uma organização criminosa que atentou contra o Estado Democrático de Direito e tentou dar um golpe de Estado no Brasil. Esse processo todo, que tem mais de 2 anos entre a investigação, o indiciamento e agora a condenação, marca uma virada histórica no país, porque essa é a primeira vez que o Brasil condena quem tenta dar um golpe de Estado. O que há de inédito nessa ação penal é que nela pulsa o Brasil que me dói. A presente ação penal é quase um encontro do Brasil com seu passado, com seu presente e com seu futuro. Por muitos e muitos anos a gente viu o Bolsonaro ensaiar esse discurso, muito antes dele ser presidente, no período em que ele estava na Câmara dos Deputados. O que ele fez na vida e na carreira política dele foi atentar contra a democracia brasileira. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Então ele sempre usou a tribuna da Câmara dos Deputados para dizer que ia matar pessoas, fuzilar o Fernando Henrique. Desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Começando com o FHC, não deixar para fora não. Ele não foi parado antes. Esse foi também um erro, acho que desse processo como um todo. Só agora a gente vai conseguir, como democracia, fazer valer a ideia de que não pode existir impunidade também para o discurso violento de ataque à democracia. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Eles queriam que um governo que somasse uma concepção de meio ambiente do Ricardo Salles. Que só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Uma concepção econômica do Paulo Guedes. Todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí. O governo Bolsonaro colocou um especulador cujo ciclo de amizades é todo formado por donos de bancos e especuladores no Ministério da Economia. A marca mais forte e destruidora do governo Bolsonaro é a pauta econômica que existe por trás de tudo isso. O Banco do Brasil é um caso pronto de privatização. É um caso pronto e a gente não está dando esse passo. Essa decisão, ela é histórica, ela é epocal, como alguns historiadores dizem. Ou seja, ela marca uma época, de fato. Qual é a grande novidade epocal do instante que estamos vivendo? Pela primeira vez, militares criminosos são julgados pelo judiciário e não pelo Superior Tribunal Militar. O que vale para mim é a lei de Deus. É um absurdo pessoas
dizerem que não houve violência, não houve agressão, consequentemente não houve materialidade. Então eu peço, por favor, para que se coloque o vídeo de comprovação da materialidade dos delitos. Aqui, seguindo o que a Procuradoria-Geral denunciou, os acampamentos golpistas, em que mais de 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Aqui, na sequência da denúncia, os atos violentíssimos de 12 de dezembro, no dia da diplomação do presidente e do vice-eleito. Brasília está em chamas. São quase uma dezena de automóveis pegando fogo. Se isso não é violência, o que seria uma violência? O absurdo de uma violência programada. Aqui, no dia véspera de Natal, a bomba, o caminhão bomba, que colocaram uma bomba, se explodisse a bomba, centenas, se não milhares de pessoas morreriam. Vamos entrar e tomar o poder. E aqui o dia 8 de janeiro. Ninguém estava passeando. Havia uma barreira policial e todos invadiram, agredindo os policiais que jogavam, vejam, jogavam gás de pimenta. As pessoas invadindo. E sempre com a intenção golpista, nós vamos ver várias faixas pedindo intervenção federal. Uma verdadeira guerra campal. Bombas, helicóptero, jogando bombas de efeito moral. O policial agredido, tirado do seu cavalo e agredido covardemente. Congresso Nacional, Palácio do Planalto, nenhuma Bíblia é vista e nenhum batom é visto nesse momento. Agora, a depredação ao patrimônio público, o ataque à polícia é visto. O pedido de intervenção militar, que é o golpe, intervenção no Congresso. Muita gente lá fora, pessoal. Muita gente lá fora, pessoal. A polícia não conseguiu conter o pessoas povo. Filmando, incentivando mais pessoas a vir. A resistência da polícia legislativa. Mantém a linha, galera! Mantém! Bombas. Moral, pô! Escudeiro! É bom lembrarmos que nós tivemos tentativa de golpe de Estado violentíssimo. Fogo, destruição ao patrimônio público. Dano qualificado. E agora o Supremo Tribunal Federal. A denúncia da PGR identifica o dia 8 de janeiro como o ápice de todo o movimento que, de forma violenta e progressiva, visava dar um golpe de Estado no Brasil. Em que pese o senhor Jair Bolsonaro não estar no Brasil naquele momento, a denúncia da PGR informa que um subordinado direto seu teria entrado em contato com manifestantes com o objetivo de tentar uma última cartada. A última esperança da organização estava na manifestação de 8 de janeiro de 2023. Os seus membros trocavam mensagens, apontando que ainda aguardavam uma boa notícia. Tiveram início as invasões das sedes dos poderes da República, com destruição do patrimônio público sob palavras de ódio e selvagens conclamações à tomada do poder. Que é o porra do STF, caralho.
Aqui é a porra do STF. Quem manda aqui nessa porra? Tira o gás. Tira a porra do STF, caralho. Quem manda aqui? A responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, baseada em projeto autoritário de poder, enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares. A organização se desenvolveu em ordem hierárquica e com divisão das tarefas preponderantes entre seus integrantes. Jair Messias Bolsonaro continua o Procurador-Geral da República, junto com Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, integrantes do alto escalão do governo federal e das Forças Armadas, formaram um núcleo crucial da organização criminosa. Deles partiram as principais decisões e ações de impacto social que serão narradas nessa denúncia. Mauro César Barbosa Cid, embora com menor autonomia decisória, também fazia parte desse núcleo, atuando como porta-voz de Jair Messias Bolsonaro e transmitindo orientações aos demais membros do grupo. Toda essa construção que começa com a fabricação de um discurso sobre as urnas e termina com 8 de janeiro, foi uma opção da Procuradoria-Geral da República para tratar o movimento voltado ao golpe de Estado no Brasil. O miolo dessa imputação, que é a construção de um planejamento, a execução desse planejamento, a arregimentação de setores especiais do Exército Brasileiro para matar autoridades, tudo isso já é, no meu modo de ver, suficiente para demonstrar que essas pessoas se uniram com o objetivo de dar um golpe de Estado. Vamos mostrar aqui, Marlos, tem aqui um telão, vocês veem que a imprensa está toda reunida aí já. Tem uma movimentação de gente chegando, tá chegando o Celso Vilade. Vai lá, Ju, caminha. O advogado Bolsonaro. Deixa a gente aproximar rapidinho para ver se ele vai falar. A gente está acompanhando a Juliana Dalpiva se aproximando do advogado de Bolsonaro, que acabou de chegar. Ela vai tentar, o Weingarten ali também. Vilard também, os dois. Isso, o advogado. Aí. Vamos ver o julgamento agora. O Vilard de hoje chamou de conjunturas as provas. O Vilard do passado dizia que eram incontestáveis os indícios contra o Bolsonaro. Qual o Vilard acreditar? No Vilard do passado fez análises sem conhecer as provas. Agora estou conhecendo as provas. A denúncia foi recebida por unanimidade. Primeira vez que todos esses réus se encontram no mesmo lugar. Daqui a pouco a gente vai ouvir, então, o Bolsonaro, vai ver o Bolsonaro claramente, especificamente no banco dos réus, e vamos ver o que ele vai dizer. Vamos iniciar com o interrogatório do réu Jair Messias Bolsonaro. Indaga ao réu se tem conhecimento das acusações que lhe são imputadas. Sim, senhor excelência. Depoimento do Bolsonaro na frente do Alexandre de Moraes, um depoimento humilhante, se ajoelhou na frente do ministro, rastejou até a cadeira do ministro e beijou a mão do que ele sempre considerou o seu grande algoz, o seu grande perseguidor. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, seu ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. O Bolsonaro se humilhou publicamente, se humilhou na frente das câmeras, se humilhou diante de todo o Brasil, se humilhou diante da sua militância, chamou os militantes que eles insuflaram para cometer 8 de janeiro de idiotas. Tem sempre os malucos ali que ficam aquela ideia, né,
de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí. E aí, nisso, tenta fazer algum tipo de costura política, e eu tenho certeza que esse depoimento dele foi parte dessa costura e foi um entendimento dele ali de que o destino dele estava selado se ele continuasse a fazer o papel de grande super-herói lutando contra o vilão da ditadura do judiciário. O momento mais grave para a democracia brasileira não foi o 8 de janeiro, foi o 7 de setembro de 2021. Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Eles gritavam a todos os pulmões: eu autorizo. Ninguém entendia. Eu fui descobrir no WhatsApp, no Telegram bolsonarista. Eu autorizo traduz-se como: eu, massa bolsonarista, vírgula, autorizo o presidente da República a utilizar o artigo 142 e, portanto, convocar as Forças Armadas. É isso. Nunca serei preso! Querem me tornar inelegível em Brasília. Só Deus me tira de lá! Todos os 7 de setembro foram muito marcantes nesse sentido. Mas o último 7 de setembro, ali estava, não é, todo o desejo de golpe, e ali eu acho que é a hora que se define o que cada um vai fazer, não temos muito tempo, e o mais maluco é saber que é antes da eleição. E já foi um alerta preventivo, olha, não vamos entregar. Uma luta do bem contra o mal. O mal que perdurou por 14 anos em nosso país, que quase quebrou a nossa pátria e que agora deseja voltar à cena do crime. Não voltarão! O povo está do nosso lado! O povo está do lado do bem! Imbrochável, 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 imbrochável! A extrema-direita no Brasil não triunfou porque o judiciário não permitiu. Eles estavam botando no papel, imprimindo um plano de um golpe que, inclusive, previa o assassinato do Lula, do Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Você tem um conjunto de provas documentais que é muito maior do que o golpe de 64, por exemplo. É absurdamente maior. A narrativa acusatória, ela está toda baseada em documentos e eventos, inclusive públicos. Nos regimes não democráticos, que existe eleição, é regime não democrático, quem ganha eleição não é quem vota, é quem conta o voto. Vamos continuar vivendo com essa desconfiança até quando? Quem tirou o Lula da cadeia, quem o tornou elegível, é quem vai contar os votos lá no TSE, na sala escura. E devemos entubar e dizer que o ministro Barroso está certo, as urnas são invioláveis. Eles entenderam rapidamente que a desinformação sobre as urnas provocaria uma raiva genuína nas pessoas. Se as pessoas de fato comprassem que o sistema não funcionava, elas comprariam um salvador. O Bolsonaro queria se colocar nesse lugar. Aquela reunião com os embaixadores é mais um capítulo desse caminhar para o apocalipse, né? Aquilo é uma grande traição à pátria, à nação. Se reunir 50 embaixadores e atacar a justiça brasileira, atacar a justiça eleitoral. Os hackers ficaram por 8 meses dentro dos computadores do TSE, com códigos-fontes, com senhas e muito à vontade dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Eles poderiam alterar nome de candidatos, tirar a foto de um, transferir para outros.
multidão vai às ruas para comemorar a terceira vez do ex-metalúrgico no comando do país. Quando acaba a eleição, naquela noite ainda, eu falei com algumas pessoas ali do núcleo da campanha, e aí já ficou claro para mim, de alguma maneira, uma certa cisão entre duas visões. Os golpistas e os que queriam começar a organizar uma oposição que flertava com certo golpismo, porque ia continuar usando o discurso de roubo das urnas, mas não iria querer fazer nenhuma ação direta. É um momento de muito perigo, né, que o país passa e que a gente veio a saber depois com as quebras de sigilo o que estava acontecendo, mas que na hora a gente testemunha Brasília como se fosse apenas uma normalidade. Entre fim de novembro de 22 e dezembro de 22, foram as vezes em que eu ouvi as pessoas me contarem que na casa do Braga Neto estavam ocorrendo reuniões com generais, militares, para discutir um golpe. Eu ouvi isso de fonte muito segura já ali, em dezembro de 22. Nesse momento que estavam indo lá os chefes das forças, Marinha, Exército, Aeronáutica, era o momento mais perigoso. Era um momento em que o desejo do Bolsonaro de não entregar o poder de jeito nenhum esteve mais perto de ser realizado. O presidente está bem, está recebendo gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Não, lá na frente tem só o que eu posso falar para vocês agora. Estamos na frente do general Richard. A gente está na chuva, está no sol. Eu sei, senhor. Não só fica... Tem que dar um tempo, tá bom? Sobre a escolha do vice, né? Já tinha todo um caminho preparado para ser o Braga Neto, mas não se anunciava ainda. Em determinado momento, uma fonte me diz... vai ser o Braga Neto, ele não abre mão do nome do Braga Neto, e o motivo pelo qual ele não abre mão do Braga Neto é que ele diz que com o Braga Neto, como vice, ele teria as Forças Armadas na mão para o que fosse. E caso ele perdesse, ele também tinha isso. A gente tem aí 36 horas da eleição de Lula, muita coisa acontecendo. O ministro Alexandre de Moraes determinou, então, que as polícias militares podem desobstruir as rodovias. Acho que erram as pessoas que dizem que esse bloqueio nas estradas foi o Capitólio brasileiro. O Capitólio brasileiro, ele pode vir ainda e pode ser muito mais sério do que o Capitólio americano. No Brasil, as pessoas estão pedindo apoio aos extraterrestres, estão ali na frente de quartéis. Existem provas de que o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência entrou em contato com líderes de manifestantes que estavam acampados no local, nos próprios quartéis próximos, né, ali no Distrito Federal, estimulando-os a tomar novas atitudes. À frente do QG, às vezes que eu fui ao QG e fui como cidadão, cada um de nós comentava contra aquilo, parecia que a gente era os radicais. Deixa os velhinhos com a Bíblia na mão, lá na frente dos quartéis. E ali estava gerando tudo o que havia de pior. Ali era a concentração. Lá estavam todos aqueles mais violentos e com cara de terrorismo, como o rapaz do caminhão, o George Washington, que destruiria o aeroporto de Brasília na véspera do Natal. Ele estava lá, todo mundo estava abrigado nesse lugar. Só no Brasil isso pode acontecer. O homem que tentou o atentado se chama George Washington. Se essa bomba tivesse explodido, teria sido um dos maiores atentados terroristas da história, não da história do Brasil, da história. Porque é um caminhão combustível no aeroporto. Qual seria a finalidade? Imagine-se o caos que isso criaria. Muitas
pessoas também me diziam isso, que o Bolsonaro tinha medo de ser preso, tinha medo de ser preso, tinha medo de ser preso. Então, ele ia sair por medo de ser preso. O medo de ser preso, agora é um pouco mais claro para mim, não era só sobre as investigações que já existiam antes, dele, da família, mas também do que estava rolando ali nesse bastidor, que a gente não sabia em detalhes o tão grave que era. O Brasil não vai se acabar de abrir. Pode ter certeza disso. Hoje, temos uma massa de pessoas que passaram a entender melhor de política. Passaram a dar valor nas coisas que ela achava que não corria risco nenhum. E corre risco. O bem vai vencer. Ele sai do Brasil, na minha opinião pessoal, com o objetivo de se desvincular da última fase desses atos. Aí veio o 8 de janeiro. Milhares de apoiadores de Jair Bolsonaro, importante essa conexão, invadiram o Congresso brasileiro e os escritórios do presidente numa resposta ao que eles acreditam ter sido uma eleição fraudada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que vai assinar um decreto emergencial permitindo que o governo use qualquer medida necessária para retomar a ordem. Dias depois disso, tem a busca e apreensão na casa do Anderson. É encontrada a primeira minuta golpista que previa ali a intervenção no TSE, o afastamento das autoridades. O decreto golpista não foi um documento criado de forma artificial para debates em tese. Ele foi um documento construído, discutido, modificado, com a finalidade de convencer os comandantes militares a aderirem ao golpe de Estado, estado de sítio. O senhor se reuniu com o seu ex-assessor, Felipe Martins, que foi levar uma minuta que previa a quebra da normalidade democrática? Refuto qualquer possibilidade de falar em minuta de golpe, deve ter os considerandos ali apenas. Quase que sem querer, en passant, o Bolsonaro confirma que houve a reunião em que foi mostrada na tela de um computador dentro do palácio os tais dos considerandos que compunham a minuta golpista. Foi passado na tela, na tela, os considerandos foram bastante rápidos. Foi apresentada para o senhor alguma minuta de ato que decretava o golpe de Estado, a ruptura com a normalidade democrática? Em algum instante foi apresentado isso para o senhor? Foi, senhor, no dia 14 de dezembro, no Ministério da Defesa, pelo ministro Paulo Sérgio. Falei, esse documento prevê a não assunção no dia 1º de janeiro do presidente eleito? E ele falou sim. E aí eu falei, não admito sequer receber este documento, não ficarei aqui. Levantei, saí da sala e fui embora. Não tem nenhuma prova contra o senhor, mas o senhor admitiu que trabalhou a minuta golpista? Editou a minuta? Viu a minuta golpista? Você viu? Você viu a minuta golpista? Você não viu? Nós pedimos, não tem. O que foi falado foi estado de sítio. O que é estado de sítio? Você convoca os Conselhos da República da Defesa, depois manda esse projeto para o Congresso decidir se você pode ou não assinar o decreto. Mas tem que ter um motivo, o país estava em paz. Mas foi feita alguma coisa? Foi convocado o Conselho? Para que pensar nisso? Não posso pensar? Você quer criminar o meu pensamento? Não, pensamento não. O senhor chamou os comandantes militares para discutir a ideia. Eu conversei com ele desde quando era deputado. O documento consistia de basicamente duas partes, né? A primeira parte eram os considerandos,
e no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né, de estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido. O Cid ele vem dessa formação histórica, ele tem uma formação militar, o pai dele é militar e essa tradição é muito presente na cabeça desses militares. Eles são agentes superiores aos civis, eles se dão mais importância e o Cid achava que esse momento seria mais um dos momentos que o Exército entrou para purificar a pátria. Verdadeira acusação que lhe é feita pelo Procurador-Geral da República? Eu presenciei grande parte dos fatos, mas eu não participei dele. Ele entra nessa história não como delator, ele entra nessa história como golpista, que é o Cid ao longo do processo, ele vai sendo pego, e ele é pego principalmente, começa com a questão do cartão da vacinação. Ali ele abre uma brecha, a CPI entra nessa história, levanta um monte de coisa, a Polícia Federal depois usa essas provas e levanta muito mais provas. Permanecerei em silêncio. Começa a emergir o personagem Cid, que era um personagem que a gente ouvia muito no bastidor ser importante, o acesso ao Bolsonaro, a pessoa a quem você tinha que procurar para poder falar com o Bolsonaro. Esse cara é um bandido, ele estava no meio dos bandidos. E aí muita gente falava, não, mas o delator não pode mentir. O máximo que ele puder esconder, ele vai esconder. O mínimo que ele puder contar, ele vai contar. É alguém pego fazendo uma traquinagem, né? E o cara olha e fala, não, deixa eu ver o que eu posso contar aqui para me livrar sem contar tudo. A família está vendendo os imóveis. Eu não tenho minha carreira mais, coisas que são pesadas pra gente. E como eu não tenho nem pra onde sair, eu não posso sair, a imprensa tá atrás, As provas que a PGR apresenta de responsabilização das pessoas que foram denunciadas não estão fundadas exclusivamente na delação do Mauro Cid, que parece vir a corroborar outras provas que já foram levantadas. O general Freire Gomes está depondo, vai continuar a depor e tem sido um depoimento difícil. Ele está entregando a conta-gotas e com muita contrariedade. Foi preciso, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes, em um determinado momento, lembrá-lo de que, se ele fala uma coisa aqui, diferente do que ele disse à polícia, em algum dos dois lugares ele estará mentindo. Não, eu vou aqui dar uma chance à testemunha de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia. Agora, não pode, agora, perante o Supremo Tribunal Federal, falar que não lembra, que talvez, que eu estava focado somente no que eu pensava. E foi depois dessa, digamos, bronca, desse puxão de orelha, de chamá-lo à realidade dos fatos, que o general admitiu que realmente teve na reunião com o ex-presidente Bolsonaro e os dois outros chefes das Forças Armadas uma divergência. O que eu quis relatar aqui foi que eu relatei agora, que eu e o brigadeiro Batista Júnior nos colocamos contrários ao assunto e que eu estava focado no que eu falei e que o almirante Garnier, ele tomou essa postura de ficar com o presidente. Apenas a diferença, ministro Alexandre, é que eu não posso inferir o que ele quis dizer com estar com o presidente. Se não é a quebra de sigilo, se não é todo o trabalho da Procuradoria, o trabalho da Polícia Federal, do Alexandre de Moraes, a gente não saberia disso nunca. Se retirar da cena do crime. Os advogados preocupados, meu cliente não estava na cena do crime, meu cliente não tomou esse cafezinho nessa hora, meu cliente não chegou, quando o meu cliente chegou a minuta já tinha sido apresentada, ele não viu a minuta, ele viu só de lado, então, mas não há sequer um esforço grande de dizer que não houve tentativa de golpe, ninguém vai por aí. A tradição das forças armadas no Brasil é lançar mão do terrorismo como ação política. A primeira informação mais, assim, pesadona que chega é que, a Polícia Federal descobriu, teve um plano para tentar matar o Alexandre de Moraes. E aí eu me lembro que chegou, e a fonte muito precisa, tinha monitoramento de horário, de placa, de tudo, tá? Existia, tem documento para provar isso. E aí eu banquei.
A operação hoje é sobre esse grupo de militares que é conhecido entre os militares como Kids Pretos. Eles fizeram um plano que agora a gente sabe que é punhal verde e amarelo, para ser executado no dia 15 de dezembro de 2022 e que previa a execução, o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Então o tempo todo se arvorando aí que tem um plano aí de punhal verde e amarelo. Mas pelo que eu vi lá é um plano infantil, pô. Sequestrar e envenenar? Tem policial vivendo a gente aqui. Vou sequestrar alguém e envenenar. Aqui tá um copinho de chumbinho aqui. Tem sacanagem, pô. O plano Punhal Verde e Amarelo foi impresso no Palácio do Planalto, está demonstrado por mensagens envolvendo o senhor Mário Fernandes, que era secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, portanto uma pessoa próxima ao senhor Jair Bolsonaro, que ele teria levado esse plano ao Palácio do Alvorada. Um assunto importante, o depoimento do general Mário Fernandes, número 2 da Secretaria-Geral da Presidência no governo Bolsonaro. Ele admitiu que ele era o autor do plano Punhal Verde e Amarelo. Ele começou o depoimento dele, em 11 minutos de depoimento, ele já admitiu que era o autor do plano Punhal Verde e Amarelo. Em relação a um arquivo que conteria o texto de um planejamento Punhal Verde e Amarelo, o senhor confirma a autoria desse arquivo também? Confirmo, Excelência. Na verdade, esse arquivo digital, e o senhor me permite, Vossa Excelência citou bem, é um arquivo digital que nada mais retrata do que um pensamento meu que foi digitalizado. Segundo o cônsul, o senhor teria impresso esse arquivo no Palácio do Planalto no dia 9 de novembro. E 40 minutos depois, o senhor dá entrada no Palácio da Alvorada. O senhor levou esse arquivo para apresentar para alguém? Impossível. Eu imprimi para ler em papel. Cid fala sobre ter recebido uma caixa de vinho com uma quantidade de dinheiro que ele não sabe precisar do Braga Neto para financiar o plano golpista. Em depoimento ao ministro Alexandre de Moraes, o tenente-coronel Mauro Cid afirmou que presenciou quando o general Braga Neto entregou dinheiro vivo para financiar o plano golpista, o Punhal Verde e Amarelo. O dinheiro teria sido entregue numa embalagem para guardar vinho. Existem mensagens entre um dos tenentes-coronéis e o Cid que mencionam a necessidade de cerca de R$100 mil para executar o plano. O general Braga Neto trouxe uma quantia em dinheiro, que eu também não sei precisar quanto foi, mas com certeza não foi os 100 mil, porque até pelo volume não era tanto, né? Devia ser uma sacola. Tava acho uma caixa de vinho, assim, um botelhazinho assim. O Cid veio atrás, perguntou, general, o PL pode conseguir algum recurso que nós estamos precisando? Na minha cabeça tem alguma coisa a ver com campanha. Eu viro para ele, como está nos autos, falo assim, procura o Azevedo, procura o tesoureiro, que era o Azevedo. A gente viu alguns personagens que apareceram como financiadores, foram poucos, a imensa maioria deles o pessoal do agro, né? Gente com muita grana que financiou, principalmente as pessoas que foram pro 8 de janeiro. Hoje, os Estados Unidos atacaram o ministro Alexandre de Moraes. O governo Donald Trump sancionou nesta quarta-feira o ministro do STF utilizando a lei Magnitsky, acusando o Alexandre de, abre aspas, uma campanha opressiva de censura contra Bolsonaro. Eu queria aqui agradecer ao presidente Trump, ao secretário de Estado Marco Rubio e a todas as autoridades do Executivo e do Legislativo que se envolveram diretamente nessa tomada de decisão. Hoje, eu tenho a sensação de missão cumprida. Nós temos uma família em desespero, que ainda tem força política, muito menor do que pensa ter, mas ainda tem força política. E nós temos pessoas que estão fazendo a tentativa de continuação do golpe de forma expressa. O Eduardo Bolsonaro tem dito que está fazendo articulações nos Estados Unidos, que é evidentemente uma confissão, isso é uma característica deles, eles confessam. A maioria das provas desse processo foram produzidas por eles, fazendo articulação para interferir no Supremo Tribunal. É algo completamente inusitado.
E só que desta vez ele tem um apoio, pensa que é, ou diz que é pelo fato do pai, mas é muito mais do que isso. Mas eu acho que existe sim uma tentativa em permanente golpe. Até agora, absolutamente ninguém conseguiu ganhar as disputas das quais o Trump abraçou e trouxe para a mesa dele, como essa do Brasil. Realmente eu também não acho que o Brasil vai ganhar. O Eduardo é muito mais radical no sentido de se aliar com extremas direitas fora, né, em vários países. O Eduardo Bolsonaro, ele está absolutamente dentro da trama. Quando me exilei aqui nos Estados Unidos, eu deixei bem clara a minha intenção de sancionar o Alexandre de Moraes. Gravações que vieram à tona agora deixam muito clara a coordenação que existia entre Jair Bolsonaro, o filho dele Eduardo e Silas Malafaia para interferir, tentar atrapalhar o processo do julgamento da tentativa de golpe de Estado que acontece aqui no Supremo Tribunal Federal. O Silas Malafaia estava irritadíssimo com Eduardo Bolsonaro, porque está achando que o Eduardo Bolsonaro não estava usando a tática correta nos Estados Unidos. Eles estão desesperados, brigando. Então o Eduardo xinga o pai, o Malafaia xinga o Eduardo e o Jair fica bravo com os dois. A carta do Trump é para você. Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, ô cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. Eu acho que ele sabe que será processado e será preso, porque o Trump não vai durar a vida inteira. Por que, no meu ponto de vista, não decretaram a prisão dele? Porque decretaram a prisão do Alan dos Santos tem 3 anos... E os Estados Unidos não fez a extradição, não concedeu a extradição, embora o governo brasileiro tenha se empenhado. Então, se não fizeram com o Alan dos Santos, embora o argumento fosse outro, lá era liberdade de expressão, aqui é um crime óbvio de atentado violento contra a ordem constitucional. O Eduardo Bolsonaro com as suas conexões internacionais, né? Um pouco ali com a direita europeia, muito com a direita latino-americana, com pontes na Argentina, que estavam também nas lives, todo o movimento pré-golpe. Já era visível essa mão do Eduardo Bolsonaro com as conexões estrangeiras. Pensaram que se tinha ido para Estados Unidos com Bolsonaro. A família tem uma distribuição de papéis, mas também tem uma guerra intensa. A família sabe se organizar direitinho ali, de acordo com a habilidade de cada um, né? Nós fizemos o possível. O pau quebra todo dia. Eles são muito desunidos. Eles, às vezes, sobra até publicamente, né? Aqui e ali sobra um tweet, uma coisa. Aí o Carlos que some com as senhas das redes do Bolsonaro. Não é uma organização muito dada em família. Eles cumprem ali uns papéis e vivem disputando espaço e poder. Quem decidiu a eleição foi esse cara aqui. O Carlos, como o próprio Bolsonaro disse tantas vezes, era a pessoa que era responsável pelas redes, né? A vitória do Bolsonaro, várias vezes o Bolsonaro disse isso, que a vitória dele foi por causa das redes, foi por causa do Carlos. Um telefone numa prancha de surf, esse foi meu marqueteiro. É o gabinete do ódio que ele tá falando quando ele fala isso. O Carlos montou meu gabinete do ódio. E meu gabinete do ódio me deu a vitória. O gabinete do ódio tem um papel golpista desde a concepção dele, né? Então, quando o Carlos seleciona rapazes para trabalhar com o Bolsonaro, ele já seleciona porque eles tinham perfis no Facebook muito grandes de memes para atacar pessoas. É assim que eles são selecionados. Senhor Carlos, o senhor tem algo para falar em relação à operação?
Carlos é o personagem mais soturno dessa história, né? É o cara que fica lá um pouco nas sombras, tinha criado aquela espécie de gabinete do ódio. Tem uma ligação muito grande com toda aquela turma que estava criando notícias falsas e espalhando notícias falsas. O Carlos Bolsonaro, que tem um papel fundamental nessa trama principal, nesse processo principal, porque ele era o responsável por tudo que acontecia na mídia, ou por quase tudo, é muito bom ler a denúncia do Dr. Paulo Gonet. Os membros da organização criminosa estruturaram, no Palácio do Planalto, ataques às instituições. Porque ela faz uma retrospectiva, o Intercrimes, mostrando como agia essa organização criminosa. Um dos objetivos era o quê? Desestabilizar o Supremo, desvalorizar o Supremo ou fechar o Supremo. E nisto, o Carlos Bolsonaro tinha uma importância fundamental. A extrema-direita, no mundo, ela conseguiu um controle muito grande da versão dos fatos que chegam até as pessoas. Conseguiram isso com uma inteligência das redes sociais que eles passaram a dominar e também com dinheiro. É um modus operandi, tanto o ataque puro, explícito e direto, sempre com o uso do antigo Twitter, né, agora X, mas também tem essa coisa mais sofisticada, que é forjar campanhas de difamação. Não é só twittar xingando, é forjar um cenário de uma coisa para atacar não só a pessoa, mas a credibilidade do trabalho. E olha a jornalista da Folha de São Paulo, tem mais um vídeo dela aí. Ele diz do assédio da jornalista em cima dele, ela queria um furo, ela queria dar um furo. Quantos jornalistas foram atacados diretamente por Jair Bolsonaro? Ou seja, nas suas entrevistas ou nas lives que ele fazia, onde ele incitava toda a sua militância, uma militância muito violenta, muito agressiva, a se voltar contra esses jornalistas. Quando a minha lembrança me atacaram, dizendo que eu comprei 2,5 milhões de lata de leite condensado. Vai pra puta que eu pariu! A morte da Mariela, seus patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas! Esse jornalismo que vocês fazem, jornalismo podre! Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso te acusa de homossexual. Se bem que não é crime ser homossexual. Eu já sofri dezenas de campanhas de calúnia, de difamação, me acusando de diversas coisas que eu nunca fiz. Eu recebi de algumas pessoas prints, mensagens de que o meu nome, meu endereço, meus telefones, os meus dados bancários circulavam em grupos de extrema-direita. Grupos que diziam, vamos matar esse veado, falando literalmente o que as pessoas diziam nas mensagens encaminhadas. Em junho, eu fui alvo de uma campanha de difamação criada pelo Alan dos Santos para tentar salvar a pele do Felipe Martins, né? Ele queria soltar o Felipe de tudo quanto é jeito, pressionando a opinião pública. Ele cria lá uma conversa falsa, usa uma foto minha. E aquilo me faz 3 meses de caos muito intenso na vida, desde mensagem de vejo você sempre no bairro tal, não sei o quê, entre outras coisas, assim, de ameaça. É esse mesmo gabinete do ódio que se conecta com o serviço de informação, que aí a gente já está falando do deputado Ramagem, que ocupou o serviço de informação durante o governo Bolsonaro. Nova narrativa agora, a BIM paralela do Bolsonaro, essa acusação em cima do delegado Ramagem, um cara fantástico. O Bolsonaro, naquela reunião famosa, que depois da briga com o Sérgio Moro se torna pública, também fala: se vocês não são capazes de investigar, eu tenho o meu próprio sistema de informações. Então a coisa vai andando, a gente vai começando a entender que tem algo acontecendo. Sistema de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente desinforma. A gente não tinha o que teve, por exemplo, com a BIM paralela, né? Um aparato de investigação oficial sendo usado de modo criminoso para monitorar ministros do Supremo, adversários políticos, que eles consideravam inimigos, jornalistas, ativistas.
relatório da Polícia Federal, que foi tornado público há pouco tempo atrás, onde em mais de 1000 páginas, o único veículo de mídia que aparece como sendo monitorado, como sendo alvo de todo um esquema para criar uma fake news que pudesse assassinar a reputação, é o ICL Notícias. Eles tentam criar uma história falsa para ligar o ICL à lavagem de dinheiro. Então o ICL também foi envolvido nessa investigação ilegal, criminosa, bandida que aconteceu dentro da BIM. Eles tentam criar ali um caso, eles separam documentos do ICL, o endereço do ICL. O senhor utilizava a BIM para operações de inteligência e monitoramento, não só de ministros do Supremo, do TSE, mas visando a proteção e resolver problemas particulares do então presidente Jair Bolsonaro e seus filhos e sua família. Negativo, não houve essa questão. Jair Bolsonaro foi indiciado mais uma vez, só que agora junto com seu filho Carluxo. É que a Polícia Federal entregou para o STF o relatório final da investigação da BIM Paralela. São cerca de 30 indiciados e Jair Bolsonaro aparece como chefe de organização criminosa que fez espionagens ilegais durante o seu governo. Flávio usou a estrutura da BIM Paralela para defendê-lo da questão do COAF e das rachadinhas. Eles usaram a BIM Paralela para fazer um dossiê para municiar a defesa do senador para o cara se livrar do processo no Rio de Janeiro. O Flávio tenta dar uma cara mais institucional, como se estivesse encobrindo alguma coisa. Flerta um pouco com a democracia, mas na hora H também quer o jipe, o soldado e o cabo para fechar o STF. O Flávio Bolsonaro, que parecia ser mais, eu diria, comedido e com mais cuidado, está se expondo muito agora. Eu acho que essa superexposição, ela se deve também por causa do desespero de saber que o pai vai ser preso em dias. Um homem honesto, um homem honrado, um homem patriota e um homem invejado por este vagabundo desse Alexandre de Moraes. Setembro de 2025, pode anotar, esse dia já entrou para a história. Daqui a pouquinho aqui no STF começa o julgamento de um ex-presidente que tentou dar um golpe de Estado e mais do que isso, pela primeira vez na história a gente vai botar aqui no Brasil, no banco dos réus, 5 militares que na nossa história tantas vezes tentaram e conseguiram solapar nossa democracia. São 3 generais, um almirante, um tenente-coronel e 2 civis. E entre esses 5 militares, 4 são de alta patente, da cúpula. É por isso que a gente pode dizer, sem medo de exagerar, que hoje começa aqui o julgamento mais importante do século no Brasil. Está de olho no Brasil a partir de hoje. Tem uma fila gigantesca, foram feitos mais de 3 mil pedidos para acompanhar a sessão. Olha a quantidade de jornalistas cercando aqui o Vilarde, advogado do Bolsonaro. Obrigado, gente. Aí, o ex-presidente chegou, mas ainda está o desejo de vir pro julgamento? Chegou, mas ele não está bem. Ele não está bem. Por que ele está assim? Saúde. Aí tem que falar com os médicos. Ele não vem, então? Não vem. Acabou de chegar o advogado agora do Braga Neto. Vamos ver se ele fala também. Eu confio na absolvição do meu cliente. Bom dia a todos. Vai começar agora o julgamento, então. Vamos ouvir esse que é um momento histórico. Declaro aberta a 6ª sessão extraordinária da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra ao eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, para a apresentação do relatório. Antes de iniciar
propriamente o relatório, eu acho importante esclarecer, nós chegamos hoje, o Brasil chega hoje, em 2025, 40 anos da redemocratização, com uma democracia forte, as instituições independentes. O ministro Alexandre de Moraes disse com todas as letras: soberania não pode, não deve e jamais será negociada. É uma resposta direta a toda essa pressão, essa guerra que o governo dos Estados Unidos está fazendo contra o Brasil, a pedido, mas não só, do filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que está lá brigando para prejudicar o país. Coragem institucional e defesa da soberania nacional fazem parte do universo republicano dos membros dessa Suprema Corte, que não aceitará coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional. Encontrados, obtidos pela autoridade policial. Nenhum dos réus, através de suas defesas, negou os fatos apresentados até agora nesse processo. Eu acho que isso é muito relevante. Eles tentam retirar seus clientes da cena do crime, mas não negam a existência do próprio crime. O Garnier, ele evidentemente não fez nada disso. Preciso dizer com todas as letras, Walter Souza Braga Neto é inocente. O presidente, ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito. Não se pode punir um ato preparatório. Vossa Senhoria, eu copiei aqui 5 vezes, disse que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência. Demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito obrigado. Atuou ativamente. E é a prova dos autos. Obrigado. Muito obrigado. A gente vai começar com o voto do ministro relator Alexandre de Moraes, que promete ser um voto extenso. Nós estamos esquecendo aos poucos que o Brasil quase volta a uma ditadura que durou 20 anos, porque uma organização criminosa constituída por um grupo político não sabe perder eleições. Eu diria que o voto, claro, como já era esperado, de maior peso, foi realmente o voto de Alexandre de Moraes, que durou mais de 5 horas, das 9h15 até mais de 2 horas da tarde. É uma espécie de histórico de tudo que aconteceu no Brasil, o histórico do golpismo e desta organização criminosa que tem como chefe Jair Bolsonaro. Voto no sentido da procedência total da ação penal, para condenar os réus pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. Passo de imediato a palavra ao ministro Flávio Dino para proferir o seu voto. Isso não é ativismo judicial, isso não é tirania, não é ditadura. Pelo contrário. Será que as pessoas acreditam que um tweet de uma autoridade, de um governo estrangeiro, vai mudar um julgamento no Supremo? Será que alguém imagina que um cartão de crédito ou Mickey vão mudar o julgamento no Supremo? Acompanhando o relator quanto ao juízo condenatório que fez, com a ressalva de participação de menor importância para os réus Alexandre Ramagem, Augusto Heleno e Paulo Sérgio. A gente está nessa reta final do julgamento, todo mundo de olho nisso, o Brasil e o mundo. Tem uma expectativa enorme em torno do voto do ministro Luiz Fux, que ele possa até pedir a absolvição de todos os réus por não reconhecer provas suficientes para condená-los. Não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro
os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado. Esse voto, que é um voto bastante político, né, é a naturalização completa do golpe. Voto com requintes de canalice. Muito. De canalice suprema. Fux agora passa a ser um dos personagens centrais da extrema-direita no Brasil. Vai virar um ídolo. Mais um dia histórico que a gente vai acompanhar os votos da ministra Carmen Lúcia e do ministro Cristiano Zanin. Hoje é um dia de defesa da democracia e cabe aí a uma mulher, a ministra Carmen Lúcia, dar o voto dela nesse julgamento que vai ficar marcado para o Brasil. Eu tenho por comprovado pela Procuradoria-Geral da República que Jair Messias Bolsonaro praticou os crimes que são imputados a ele na condição de líder da organização criminosa. Sim, a turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado como chefe de organização criminosa, Gabi. A gente acabou de ver a história da democracia sendo escrita por uma mulher. A turma, por maioria, julgou procedente a ação penal 2668 com a condenação dos réus Alexandre Ramagem Rodrigues, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. De histórico para o Brasil, para a nossa democracia, em nome dos mortos e desaparecidos da ditadura de 64, um pouco de justiça sendo feita nesse país, Rodrigo. Só queria acrescentar uma coisa. Foi importantíssimo essa nossa reconciliação com o passado e olhar para frente, para o futuro. Mas a gente tem uma conta humana para acertar com os 4 anos de governo Bolsonaro que ainda, espero eu, serão acertadas. Nós tivemos 700 mil mortes por causa da pandemia de Covid e o cálculo que se faz é de que pelo menos 400 mil pessoas, pais, mães, tios, filhos, primos, avós, morreram porque aquele governo decidiu que não ia cuidar da população, que ia negar vacina, que ia negar ciência, que ia dizer que o vírus não era de nada, era uma gripezinha, que não precisava tomar vacina, que a cloroquina resolvia. Então, essa conta que está no nosso passado ainda tem que ser acertada para o nosso futuro. É emocionante estar nesse momento, ser testemunha dessa história toda, saber que era possível levar Bolsonaro para a cadeia, mas fica aquela pedacinho de alerta para a gente manter que o fascismo está vivo e o bicho é um vermezinho de nada que fica forte depois, então atenção total sempre. A página não foi virada porque a extrema-direita no Brasil se sofisticou, aprendeu os erros que cometeu com Bolsonaro. É o avanço de um projeto de extrema-direita casado com um projeto neoliberal de destruição do Estado. E isso, para mim, é um projeto que está dado. O que está por trás do fenômeno da extrema-direita é uma crise do capitalismo. É uma insatisfação generalizada com a vida que as pessoas estão levando. Para muita gente no Brasil, para milhões de pessoas, o Bolsonaro é um veículo para um sonho. Ele é o caminho para um sonho da pessoa, né? Então não acho que ele vai subir como personagem político, ele não vai, a sua força não vai desaparecer. Ele tem uma parte da população brasileira, que é uma parte da extrema-direita, que vê nele o grande líder antissistema da extrema-direita. E isso não desaparece com o julgamento. A extrema-direita flerta, defende o fascismo em grandes aspectos. O Bolsonaro representa esse grupo.
Ele é o líder disso. É o tal sistema. O que é o sistema? É isso aí. O sistema é isso aí. O que é isso aí? É isso que eu estou vendo. Essa roubalheira, é essa dificuldade que eu tenho de conseguir dar certo, é esse trabalho que eu faço assim, de uma maneira exaustiva e que parece ser enxugar gelo, que não me leva a lugar nenhum. E eu quero que mude tudo. É o anseio por algo que é completamente novo em relação àquilo que existia. Então existe uma pulsão revolucionária. E quem capturou essa pulsão revolucionária no mundo? A extrema-direita. Os militares têm um projeto de voltar ao poder no Brasil. Nós não devemos considerar que tudo se resolve com esse julgamento. Não se resolve com esse julgamento. Haverá um ressentimento por parte dos militares. O verme do golpe, ele renasce logo um pouco na frente. Se a gente relaxa, ele continua vivo.